expositores. Alô. Obrigado, Luiz Fernando Machado. Depois nós vamos dar um espaço para as considerações finais dos nossos convidados e aí as questões que foram levantadas poderão ser respondidas. Vamos ouvir o último deputado inscrito, Bernardo Santana de Vasconcelos, que tem uma contribuição importante. Ele disse que era 1 minuto, mas eu duvido que seja só 1 minuto, porque tem muita contribuição a dar. Não, mas vai ser, presidente, devido à aula que o nosso deputado Balmo deu aqui, o Luiz Fernando, o Argolo, sobrou aqui pouco a somar nestas palavras, mas ratificá-las, não retificá-las, ratificá-las e dizer o seguinte: minha Minas Gerais, né? Sem a mineração hoje, eu acho que talvez nós devêssemos mudar o nome do estado para Serviços Gerais. E ele é um estado grande para ser prestador de serviço. E assim caminha o Brasil e a humanidade. Nós estamos num momento que nós temos que parar com essa visão tacanha que nós temos, e foi muito bem expresso pelo deputado Balmo. Gostei muito da expressão da galinha dos ovos de ouro. A fábula tão antiga e que até hoje nós não aprendemos, que a canja dela não produz riqueza e não mata sequer a fome. As políticas virtuosas devem ser o que nós devemos buscar. Longe de mim, que sempre defendi uma indústria forte, dizer que não quero ver o Parque Siderúrgico Nacional crescer. Mas não acredito que sobretaxando mineração, sobretaxando a questão da exportação, que nós vamos conseguir isso. Até porque o parque industrial brasileiro, mesmo aquele que não depende do minério de ferro, nós temos em Minas Gerais uma indústria muito forte na base do silício, de ferro silício, silício metálico, está na ponta aí das energias alternativas, está na ponta aí da energia solar, do silício grau eletrônico, que está em todos os nossos chips, que depende de um minério, que é pedra de jogar em cachorro de tão barato, é quartzo, SiO2. E elas também estão paradas. O que falta hoje são políticas públicas em todas as esferas para desonerar essas indústrias, para que elas possam se implementar. E com certeza, tendo política pública virtuosa em todas as esferas de governo, todas elas, nós conseguimos desonerar uma situação que vem de muitos anos, a nível nacional, nós vamos conseguir ter um parque fabril maior, nós vamos ter agregação de valor, nós vamos ter tudo. Minério de ferro é algo que varia muito. Você tem o minério de ferro de um valor, foi falado aqui que o preço oscila e é certíssimo, mas até mesmo minério de ferro não são todos iguais. Você tem minério de ferro que vale o preço top, que vai para a exportação, como você tem outro que é vendido por um preço muito barato, às vezes aí inferior ao da sucata, né? E isso tudo tem que ser levado em consideração. Nós temos uma tendência a criar burocracia e imposto nesse país que me deixa, às vezes, muito preocupado. Acabamos de ter a alegria de derrubar ali na Comissão de Meio Ambiente um novo, que era o Carbon Tax. O Carbon Tax era para poder taxar o carbono, um nome bonito, e que ia tirar o Brasil da possibilidade de fazer MDL, porque nós não íamos ter mais adicionalidade. Por um voto, derrubamos aí o Carbon Tax com muita alegria. Mas o minério, ele apesar de ser uma atividade, a mineração, apesar de ser uma atividade estacionária, né, o minério só está naquele local ali, não vai estar em outro, as empresas não são, não. Elas de per si são rotacionais. Enquanto nós temos uma riqueza maravilhosa, nós não podemos pensar que porque temos essa riqueza, vamos ter exploração e o ganho dela a qualquer custo. As empresas vão estar minerando enquanto for competitivo, enquanto for possível, enquanto der resultado. O dia que não der, outros países com outras reservas receberão esses investimentos. Cabe a nós, Brasil, saber o que nós queremos. Nós queremos indústria, nós queremos mineração, nós queremos esses ganhos. O IDH, com certeza o presidente Fernando Correia depois vai trazer dados que o IBRAM tem medido, mas eu sinto eles na pele. Lá em Minas Gerais, se pegar na região ali Itabirana, a região de São Gonçalo do Riabaixo, São Gonçalo do Riabaixo é uma cidade pequena,
Uma cidade que eu tenho a honra de ser até deputado majoritário lá, mas uma cidade onde o prefeito está fazendo obra estadual, ele está fazendo rodovia que liga uma cidade na outra, asfaltada, colocada e tudo mais dentro disso. Agora, há problemas? Os municípios estão recebendo tudo que tem que receber? Não, não estão recebendo. O Estado está recebendo tudo? Não. Por quê? Porque nós ainda temos um problema que não é culpa deste governo, nem dos anteriores, mas de um sistema perverso que vem acontecendo desde a Constituição de 88, em primeiro lugar, que é a concentração de receitas simplesmente na União. Nós temos que trabalhar isso. Não pode ficar 60% na União. É a repartição de recursos. Depois, cumprimento da Lei Gandir, que nós precisamos ter para essas coisas. Apesar de tem aí as críticas, essa coisa, se precisarmos melhorá-la, vamos melhorá-la. Agora, o Brasil já é campeão, não é só em exportação, não é campeão em exportação, não é campeão... A mineração, se ela hoje está em primeiro lugar no nosso PIB, no mundo a mineração brasileira, em quase todos os minérios, tem em primeiro lugar em taxação. Em quase todos. E aí uma série de problemas, que eu costumo dizer. Uma série de problemas, por exemplo, nós somos um país pobre em carvão mineral. Temos pouco de altas cinzas lá em Santa Catarina. Compensamos isso, e no Sul, compensamos isso desenvolvendo tecnologias maravilhosas aí de floresta plantada, que precisam do quê? NPK, nitrogênio, potássio, sódio, né? Fósforo, que são coisas também que nós temos que desenvolver cada vez mais aqui. Então, não vamos de cara pensar que a solução está nesse tipo de política. Políticas restritivas já se provaram aí que são políticas impeditivas. Vamos trabalhar para que nós possamos repartir aí melhor esse bolo, repartir as coisas que estão acontecendo, mas permitir competitividade, porque hoje a nossa disputa não é interestadual. A nossa disputa hoje, ela é uma disputa com o mercado globalizado, ela é uma disputa com diversos outros países, uma disputa no sentido de não guerra, mas uma disputa comercial normal. E nós precisamos dar competitividade a esses setores. Só para terminar, no norte de Minas, no Vale de Jequitinhonha e no Mucuri, eu também, a região onde eu tive a maior parte aí da votação que me trouxe até aqui. Agora, no norte de Minas, recentemente, reservas maravilhosas de minério de ferro foram descobertas e está um entusiasmo muito grande, deputado Balma. E nós lá já pensamos como é que vamos fazer para a questão da logística, porque as dificuldades são mais logísticas e tal. Mas o povo está doido por um buraquinho lá. Eles me ligam toda semana, me ligam diariamente. Deputado, nós precisamos viabilizar para poder trazer essa mineração. Deputado, diz que o senhor conhece esse setor, o senhor é da Minas Energia. Não é possível, nós estamos aqui morrendo de fome em cima dessa riqueza, nós precisamos explorá-la, nós precisamos fazer. Então, quer dizer, o próprio caso que eu citei, de São Gonçalo do Rio Abaixo, foi uma divisão de terras com o Barão de Cocais, e na época de dividir, o pessoal do Barão, que também é muito meu amigo, viu, meu presidente, disse o seguinte, falou assim, Zu, vamos dividir aqui, que vai ter emancipação, vamos jogar essa terra ruim para esse pessoal lá de São Gonçalo, que aqui não dá para criar nem lagarto. Hoje eles têm uma tristeza disso danada, porque lá está uma das maiores minerações de minério de ferro do mundo. Então, acho que nós temos que ter muito equilíbrio nessa hora. Eu compreendo muito as preocupações do nosso CONFAS, preocupo muito com essas preocupações do nosso Estado, dos nossos Estados. Faço base do governo estadual, lá o PR participa desde a época do Lula, do governo federal com o vice, na época o Zé Alencar, e participava do vice do Aécio Neves lá em Minas Gerais, mas discordo de medidas que criam ônus a setores produtivos. O setor produtivo precisa de desoneração. Muito ajuda quem não atrapalha é o lema de uma frente parlamentar que nós criamos aqui pela desburocratização. E eu encerro com essas palavras, agradecendo essa excelente oportunidade e parabenizando a todos por este momento em que nós pudemos debater algo que é tão importante. Parabéns e muito obrigado à presença do nosso querido Fernando Coura, presidente do IBRAM, do nosso Roberto Dantas, do MIDIC, e do nosso Nilo Noronha, do CONFAS, que sempre
a presença de vocês traz a todos nós parlamentares dessa casa enriquecimentos aí e nortes para que nós possamos trabalhar com mais eficiência. Obrigado. Eu estava certo. 1 minuto era pouco pelas belas contribuições do deputado Bernardo Santana de Vasconcelos. Pois bem, vamos então para a rodada final da nossa audiência, colocando a palavra à disposição dos nossos convidados para suas considerações finais. O objetivo aqui da audiência não é concluir, é apenas recolher subsídios, opiniões, e eu acho que foram importantes as manifestações aqui